maravilha, como que estão aí de quarentena? Tomara que esteja tudo bem. Bom, gente, eu estou mandando esse vídeo para a gente discutir alguns aspectos de química, para a gente avançar um pouquinho na matéria desse bimestre de química, tá bom? A gente vai aprofundar um conteúdo que a gente já começou a ver em sala de aula. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de química. Seria interessante que vocês acompanhassem o vídeo junto com a apostila, tá joia? Vão ter alguns trechos da apostila que vão estar nessa apresentação, então seria interessante que a gente acompanhasse juntos. Então, se vocês não estiverem com a apostila, aperta aí o pause, dá uma segurada no vídeo, pega a apostila e volta. Beleza, gente? Então vamos lá. A gente vai aprofundar hoje o estudo das misturas. Nós já vimos isso. Em aulas anteriores, nós já discutimos sobre as substâncias puras e misturas. Inclusive, vimos até esses gráficos, né, esses diagramas aqui. Isso tem na apostila também. Só que agora o foco é tentar entender o comportamento e a classificação especificamente das misturas, tá bom? Então, a gente vai aqui na página 20 da apostila, é onde começa, vocês vão encontrar essa figura, é onde a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Então o objetivo hoje é trabalhar com as misturas especificamente. Beleza. Bom, o que é mistura? Uma mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias diferentes, sejam elas substâncias puras simples ou compostas. Daqui a pouco a gente vai lembrar essa diferença, tá bom? Mas quando eu coloco duas ou mais substâncias no mesmo sistema, eu tenho uma mistura. Cada uma das substâncias que pertence à mistura é chamada também de componente. Então, uma mistura é uma união de vários componentes, ou seja, de várias substâncias. Aqui a gente tem dois exemplos. Água e óleo, duas substâncias, dois componentes, portanto uma mistura. Aqui a gente tem água e serragem. Aqui no fundo ainda tem areia, tá? Não está na descrição, mas tem areia. A gente tem três substâncias diferentes, ou seja, três componentes no mesmo sistema. Portanto, os dois sistemas são misturas. Tudo bem? Maravilha. Bom, o objetivo desse trecho da apostila é discutir quais são os tipos de misturas que existem. E a gente encontra basicamente dois tipos. As misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que seria uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é aquela que quando eu bato o olho, eu percebo que ela tem um único aspecto visual. Mesmo sabendo que é uma mistura, ou seja, mesmo sabendo que tem mais de uma substância ali envolvida, duas, três, quatro substâncias misturadas, o aspecto é único. As substâncias misturam de uma maneira tão íntima que eu não consigo mais discriminar uma da outra, tá bom? Já as misturas heterogêneas, o comportamento é um pouquinho diferente. Quando muitas das vezes eu bato o olho, eu já percebo que tem algumas diferenças. Tem um trecho que tem uma cor, tem um trecho que tem outra cor, tem um trecho que está de um jeito, tem um trecho que está de outro. Ou seja, as substâncias envolvidas, elas não se misturaram tão intimamente, elas ficaram um pouquinho separadas. Muitas das vezes eu consigo perceber isso visualmente. Mas cuidado, apenas a análise visual não é suficiente para garantir que um sistema é verdadeiramente homogêneo ou heterogêneo. A gente vai discutir essas coisas e vamos ver algumas regrinhas que garantem se o sistema é ou não homogêneo. Inclusive, para a gente utilizar os termos químicos, para não ficar falando que mistura homogênea é aquilo que parece uma coisa só e mistura heterogênea é aquilo que tem vários pontinhos diferentes, a gente usa o termo fase. Então olha que interessante, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Misturas heterogêneas são aquelas que têm mais de uma fase. Mas o que é fase? Aqui a definição. Fase é uma região delimitada dentro do sistema que apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas. Então aquele trecho, se apresentar as mesmas propriedades físicas e químicas, é uma fase. Agora, se eu tirei uma amostra de um setor do meu sistema, ele tem uma propriedade, e tirei uma amostra de outro setor que tem outra propriedade, então é porque tem fases diferentes. Tudo bem? Então, cada fase é uma região muito bem delimitada, e dentro dessa região eu tenho sempre as mesmas propriedades físicas e químicas. Uma coisa importantíssima, as misturas homogêneas, elas recebem um apelido. Elas são chamadas de soluções. Então, misturas homogêneas ou soluções é a mesma coisa. Tudo bem? Já que a gente volta a falar desse conceito de fase, a gente vai precisar. Mas só para exemplificar aqui, ó.
Aqui eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, um sistema que tem uma única fase. Por quê? Porque eu coloquei água e açúcar dissolvido. Quando o açúcar dissolve totalmente na água, eu não consigo mais encontrá-lo ali. Ele meio que desaparece na água. É difícil até de separar. Será que com a mão eu consigo puxar o açúcar de volta? Não dá, porque ele mistura nesse sistema. Já uma mistura tipicamente heterogênea, eu bato o olho e muitas das vezes eu já percebo as diferenças. Olha só quando eu misturo água e óleo. A água, por ser mais densa, fica embaixo. O óleo, por ser menos denso, fica em cima. E como eles são líquidos que não se misturam, eles ficam separados, formando duas fases diferentes, dois trechos com propriedades diferentes. Tudo bem? Então, aí a diferença de homogêneo e heterogêneo. Maravilha. Bom, para a gente treinar ou ver se a gente entendeu realmente essa diferença, vamos fazer os exercícios na página 21. Então abra a apostila na página 21 para a gente resolver juntos, tá bom? Beleza, então vamos lá. Exercício 1. O granito consiste em 4 minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. Esse é um tipo específico de granito. Tem granito que tem 3 minerais apenas, mas aqui ele escolheu um que tem 4 minerais. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é. Ou se o granito tem 4 minerais e eles podem ser separados, quer dizer que cada um deles é uma substância diferente, é um componente diferente. Portanto, o granito ele é uma junção de 4 substâncias, 4 componentes diferentes. Portanto, o granito só pode ser uma mistura. É uma mistura de 4 substâncias completamente diferentes. Tudo bem? Então está de acordo com a definição de mistura. Exercício 2. Do ponto de vista químico, sob a análise química, a água potável que tomamos diariamente, ela é o quê? Pessoal, quando a gente fala assim, vou pegar água filtrada ou água engarrafada, água mineral, a gente tem uma ideia que esse sistema é uma substância pura, mas não é. A água potável, a água que a gente bebe, a água filtrada ou a água que é distribuída pela companhia de saneamento ou a água que a gente compra de garrafinha, ela é uma mistura. Uma mistura, a água está misturada com o quê? A água potável ela tem uma quantidade muito pequena, a gente não percebe no paladar, mas ela tem uma quantidade muito pequena de sais minerais. A água tratada ainda tem outras substâncias, como cloro, flúor, que fazem parte do tratamento de água. São adicionados durante o tratamento de água. Então a água potável não é de maneira nenhuma uma substância pura. A gente vai tratar da água potável mais para frente. A água pura, perdão. E a água pura, ela recebe até um nome. Ela é chamada de água destilada. E a gente não pode ingerir esse tipo de água, tá bom? Ela é utilizada para outros fins. Portanto, a água potável ela é uma mistura. Água de torneira, água do filtro, água de garrafinha é uma mistura. Só que é uma mistura que eu não consigo diferenciar as coisas. Por isso que a gente tem ideia que é um sistema puro, né? Os sais, o cloro, o flúor, está tudo misturado com a água ali, é imperceptível. Por isso que é uma mistura homogênea. Tudo bem? Beleza. Então vamos para o terceiro. Água mineral engarrafada. Propanona, que tem essa fórmula aqui. A propanona é a acetona, que as mulheres usam para tirar o esmalte da unha. Gás oxigênio, a fórmula dele ali, O2, são classificados respectivamente como? Bom, a água mineral engarrafada acabamos de classificar aqui. Acabamos de fazer o exercício 2. Então a água mineral engarrafada é uma mistura homogênea. Acabamos de discutir isso. E a propanona? Se a gente pegar um frasco que tem apenas propanona, mais nada, não está misturado com nada, porque aqui não está falando nada disso. Então, a gente não pode saber de tudo sobre tudo. Então, acetona não é uma substância muito comum no dia a dia. Então, a gente está assumindo que seja só propanona, só acetona. É uma substância pura. Mas olha que legal, é uma substância pura que é formada, que tem uma fórmula química que tem vários elementos, ó. Tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Quando eu tenho uma substância pura, que a fórmula molecular tem 2 ou mais elementos químicos, a gente diz que é substância pura composta. Diferente do gás oxigênio. Se a gente considerar o gás oxigênio sozinho, também é substância pura. Mas olha que interessante, a fórmula química do gás oxigênio é O2. Para formar o gás oxigênio, eu precisei apenas do elemento O, do elemento oxigênio, de nenhum outro elemento mais. Portanto, o gás oxigênio é uma substância pura, simples, porque é formada por um único elemento químico.
Diferente da propanona, que apesar de ser substância pura, só ter ela no sistema, é uma substância composta, porque tem carbono, hidrogênio e oxigênio constituindo a sua molécula. Então eu tenho uma mistura homogênea, uma substância pura composta e uma substância pura simples. Por isso que a resposta desse exercício aqui é a letra E. Tudo bem? Maravilha? Beleza. Vamos avançando então. O próximo, exercício 4. Em um experimento, água, óleo de cozinha, corante alimentício e açúcar foram utilizados para produzir misturas. Então foi misturando um com o outro para ver o que dava. Após cada mistura, observou-se quando ocorria dissolução ou não. O que é dissolução, professor? Dissolução é quando uma coisa dissolve em outra. Por exemplo, quando eu coloco sal, um pouquinho de sal em água, o sal dissolve em água. Então o sal sofreu dissolução. Mas quando eu coloco óleo em água, o óleo não mistura com água. Portanto, o óleo não sofre dissolução. Tudo bem? A tabela a seguir resume as informações relativas a esse experimento. Então ele montou 4 misturas, água com óleo, corante e água, açúcar e água e óleo e corante, e já colocou pra gente quais que dissolveram e quais que não, ou seja, quais que misturaram, quais que não misturaram. Pode-se afirmar que são misturas homogêneas. Pessoal, são misturas homogêneas aquelas que se misturaram. Aquela que uma substância misturou com a outra, eu já nem sei mais quem é quem. Se as duas não se misturarem, como água e óleo, não é mais homogêneo, é heterogêneo. Vou ter 2 trechos bem diferentes um do outro. Portanto, para ser mistura homogênea, eu vou escolher aquelas que dissolveram. Quais que dissolveram de acordo com a tabela? A mistura 2 e a mistura 3. A mistura 1 e a mistura 4 não sofreram dissolução. Portanto, são homogêneas as misturas 2 e 3. Tranquilo, né, gente? Por enquanto ele está dando bastante dica, então dá para a gente fazer essas inferências. Maravilha. Exercício 5. A tabela abaixo mostra os principais componentes do ar atmosférico. Nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono. São alguns gases presentes no ar que a gente respira. Tudo bem? É possível classificar o ar como sendo o quê? Vamos lá. Se tem várias coisas juntas, já é mistura. Então, se o ar atmosférico tem, aqui, de acordo com essa tabela, 4 substâncias diferentes, 4 componentes diferentes, já é uma mistura. Mas será que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Se a gente der uma olhada agora no ar que está envolvendo, agora o ar que está do nosso lado, a gente consegue diferenciar um gás do outro? Eu sei que aqui é nitrogênio, aqui é oxigênio, aqui é argônio, aqui é dióxido de carbono? Não, pessoal, é impossível. Porque quando gases se misturam, eles se misturam de maneira homogênea. Eles formam uma solução, uma coisa única. Por isso que a resposta desse exercício é uma solução gasosa. Por que solução? A gente viu lá no começo que solução é o apelido de mistura homogênea. Tudo bem? Então, mistura homogênea e solução são sinônimos. Tranquilo, gente? Beleza. Com isso, a gente encerrou essa primeira parte. Bom, só que a gente precisa entender uma coisa com um pouco mais de propriedade. Eu falei lá que mistura homogênea é aquela que tem uma fase e mistura heterogênea é aquela que tem mais de uma fase. Tá? Aí eu defini que fase é um trecho do sistema que tem as mesmas propriedades químicas. Se o sistema inteiro tiver sempre as mesmas propriedades químicas, é porque ele só tem uma fase. Agora, se eu encontrar regiões com propriedades diferentes, cada uma dessas regiões é uma fase diferente. Tudo bem? Só que ainda assim, pessoal, é difícil apenas visualmente, bater no olho, saber quantas fases um sistema tem. Só para vocês terem uma ideia, o leite ele tem um aspecto todo homogêneo, né? Mas quimicamente ele é uma mistura heterogênea, porque não basta simplesmente olhar para o químico para saber se é realmente homogêneo ou heterogêneo, para saber se realmente tem uma fase ou mais fases, eu tenho que atacar em microscópio. E o microscópio não é uma coisa que a gente tem o tempo inteiro. Ou se eu vou fazer uma prova, vai ter um microscópio ali para cada um. Não vai. Então, como que eu sei se o sistema realmente tem só uma fase ou estou sendo enganado pela minha visão? Bom, para tentar ajudar a gente, eu selecionei aqui algumas regrinhas práticas para tentar fazer com que eu descubra o número de fases dos sistemas diversos. Essas regrinhas práticas não garantem todos os sistemas,
mas elas ajudam muito mais do que simplesmente só saber o que é fase, tá bom? Então vamos discutir sobre essas regrinhas aí. Olha, primeira regrinha. Isso aqui, pessoal, dá para vocês anotarem na página 24. Na página 24 eu deixei um espaço em branco para vocês anotarem essas regrinhas. Por que eu já não coloquei essas regrinhas? Eu gostaria que vocês anotassem para vocês gravarem. Elas são muito importantes, são poucas, mas eu gostaria que vocês colocassem lá. Não se preocupem com as figuras, coloquem apenas os textinhos, tá? Para vocês irem anotando e gravando essas regrinhas. Então qual é a primeira? Toda mistura gasosa é monofásica, ou seja, homogênea. O que é monofásico? É aquilo que tem apenas uma fase. E aquilo que tem uma fase é homogênea. Ou seja, toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, é uma solução. Maravilha, gente? E não importa qual mistura, se for o ar atmosférico, se for um gás saindo de uma chaminé, não importa. Se tiver gases, apenas gases, é mistura homogênea. Quando que pode ser uma mistura heterogênea, professor? Quando nesses gases tiver partículas sólidas, sujeira, aí é heterogêneo. Mas se tiver só gases, 2, 3, 30 gases diferentes, é uma mistura homogênea. Tudo bem? Essa é a primeira regrinha. Segunda, a gente já discutiu sobre isso, é só para reforçar. Toda solução é uma mistura homogênea. Toda vez que uma coisa dissolve em outra, forma um sistema homogêneo. Tudo bem? Então toda solução tem uma fase também. Essa daqui é muito importante. Mesmo que eu tenha apenas uma substância no sistema, só água, mais nada, pode ser que eu tenha um sistema heterogêneo. Mas como assim? Como que eu tenho só água e o sistema é heterogêneo? Se tiver só água, é uma coisa só, é homogêneo. Bom, é possível ter um sistema heterogêneo com uma substância, desde que essa substância esteja apresentada em mais de um estado físico. Porque, de acordo com essa regrinha, cada estado físico, sólido, líquido e gasoso, de uma substância é uma fase diferente. Então, olha que legal. Nesse copinho aqui, eu tenho água e gelo. Gelo é água também, só que é água no estado sólido. Portanto, água líquida com água sólida é só água, mas tem duas fases, porque tem a mesma substância, só que em estados físicos diferentes. Lembra que eu falei que fase é determinada pelas propriedades físicas? O gelo não boia na água, então quer dizer que apesar do gelo também ser água, mas só pelo fato dele boiar, significa que ele tem densidade diferente. Ou seja, ele tem uma propriedade diferente da água líquida, tá bom? Então, se tiver água no estado líquido, água no estado sólido e água no estado gasoso, vapor d'água, no mesmo recipiente, você tem três fases. A fase sólida, líquida e gasosa. Então, cada estado físico é uma fase, tudo bem? Essa daqui é muito importante. A gente já falou do granito, agora a gente vai aprofundar. Cada sólido distinto, diferente, não pode ser o mesmo sólido. Cada sólido diferente representa uma fase diferente. Vamos lá. O granito, eu peguei uma forma mais simples dele, uma forma que ele apresenta três minerais. O quartzo, a mica e o feldspato. A gente percebe esses minerais pelos pontinhos diferentes, tá? Os pontinhos mais escuros, mais claros, cada um deles é um mineral diferente. Todos esses três minerais são sólidos, então o granito por si só apresenta três sólidos diferentes. Quartzo, mica e feldspato. Se ele tem três sólidos diferentes, ele tem três fases, porque cada sólido diferente é uma fase diferente. Tudo bem? Então, três sólidos distintos, três fases. O granito, portanto, só de existir, ele já tem três fases. Tá joia? Agora, toma cuidado para contar sólidos diferentes. E você não pode contar a mesma substância mais de uma vez. Então, se eu já contei um pontinho de quartzo, eu não vou contar de novo. Bom, vou dar um exemplo. Se eu pegar um saco de açúcar cristal, quantos cristalzinhos tem lá dentro? Um monte, tem um monte de sólidos lá dentro. Cada um desses sólidos é uma fase diferente? Não, porque todos aqueles cristalzinhos são da mesma substância, são de açúcar. Então, se eu já contei um cristalzinho de açúcar, não conto o resto, tá bom? Então, tem que contar sólidos diferentes. Maravilha. Beleza. Bom,
para ver se a gente realmente entendeu esse conceito, vamos fazer os exercícios da página 25 então? Então pausem o vídeo, coloquem na página 25 e tentem resolver esses exercícios. E aí voltem o vídeo para ver a resolução, tá joia? Então vamos lá. O exercício 1. Indique o número de fases e componentes de cada um desses sistemas aqui. Fases são as regiões distintas. A gente viu algumas regrinhas que ajudam a gente a determinar. Componentes são as substâncias. Então vamos lá. Sistema A. H2OL, H2OS. O que é isso, pessoal? H2OL é água líquida. H2OS é água sólida. Ou seja, tem água líquida e gelo. Bom, tudo é água, então o componente tem apenas um, só tem uma substância, um componente. Mas quantas fases eu tenho aqui? Duas. A gente acabou de ver que cada estado físico da mesma substância é uma fase diferente. Como a água foi apresentada em dois estados físicos diferentes, eu tenho duas fases. Professor, aqui tem 3 pedrinhas de gelo. Eu não conto cada uma delas como sendo uma fase? Não. Lembra que para contar cada sólido como sendo uma fase, os sólidos têm que ser distintos. Se um sólido for igual ao outro, eu não conto 2 vezes. Então, como as pedrinhas de gelo são de gelo, de água, eu conto uma vez só, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 fases, fases 2, e componentes tem um componente, só água. Letra B, água e sal. Pela figura, vocês vão olhar aí na apostila, não parece que tem sal aqui embaixo. Se tivesse, ele seria uma fase diferente, ele seria um sólido diferente, tá? Então, do jeito que está aqui a figura, parece que todo o sal que eu coloquei foi dissolvido. Ah, então a gente acabou de ver. Se eu tiver um sistema que dissolveu o outro, a água dissolveu o sal, formou uma solução. E toda solução é homogênea, uma fase. Então, fase tem uma, água com sal completamente dissolvido. Quantos componentes tem o sistema? Quantas substâncias? 2, água e sal. Então tá aí. Então, ó, um é o inverso do outro. Aqui tem 2 fases com um componente. Aqui tem uma fase com 2 componentes. Por isso que cada coisa tem que ser avaliada separadamente com calma, tá bom? Letra C, água e óleo. Bom, a água não mistura com óleo, são líquidos imiscíveis, que a gente diz na química. Eles formam trechos diferentes, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Portanto, eles vão formar 2 fases, visivelmente, a fase amarela e a fase incolor, tá bom? Então, fases tem 2. E quantas substâncias tem? 2 também, água e óleo. Então, 2 substâncias e 2 fases. E letra D, água, areia e prego. A água não dissolve nem a areia, nem o prego, por isso que os dois estão aqui no fundinho. A areia vai para o fundo porque não dissolve em água. Ela até tenta misturar, mas logo ela vai para o fundo. O prego, que é metal, também. Então eu tenho a fase água, a água sozinha, e mais 2 sólidos distintos. Quem? A areia e o prego. Então quantas fases eu tenho? Água, areia e prego. São 3 fases. E quantos componentes? São os mesmos. Eu tenho o componente água, o componente areia e o componente metal, ferro. Então também 3 componentes. Maravilha, gente? Então tá aí. Bom, vamos fazer o exercício 2 então. Fase pode ser definida como? Fase a gente já viu a definição. Fase é um sistema limitado, bem definido, onde apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas. Então, letra A é uma parte homogênea de um sistema, é uma parte toda igual de um sistema, separada das outras por limites bem definidos. Bom, é exatamente isso, pessoal. Aqui eu coloquei uma definição diferente de fase. Eu usei outras palavras para definir o conceito de fase, mas é exatamente isso aqui. Então a resposta do 2 já é logo de cara a letra A. Maravilha! Exercício 3. Um sistema formado por água, sal de cozinha dissolvido, ele já afirmou que o sal está dissolvido, álcool comum, que é o álcool de cozinha, limalha de ferro, que é pó de ferro, é um pozinho de ferro, e gasolina. Apresenta quantas fases? Vamos lá. Água e sal ficam juntos, porque o sal está dissolvido. O álcool fica junto?
Fica, pessoal. O álcool que a gente conhece, o álcool de supermercado, o álcool de cozinha, ele mistura em água. Inclusive o álcool que a gente compra, ele é hidratado, ele já é misturado com água, tudo bem? Então ele não é álcool puro, é álcool com água. Então vai formar uma coisa única, água, o sal e o álcool. Os três se misturam muito bem. Limalha de ferro, pó de ferro. Bom, a água e o álcool não dissolvem o ferro. Se dissolvesse, quando chovesse, derretia o portão de casa. Então o ferro não dissolve na água. Então o ferro fica separado lá no fundo. E gasolina? Gasolina é igual óleo. A gasolina não mistura com a água, ela fica separada da água. Então sabe como ficaria o meu sistema? Ficaria a gasolina em cima, que ela é mais leve. No meio ficaria a água, sal mais álcool, todo mundo misturado. E o mais pesadão lá embaixo, a limalha de ferro. Então teria 3 regiões diferentes, ou seja, 3 fases. Por isso que o sistema é trifásico, 3 fases. Beleza, gente? Tranquilo? Maravilha. Exercício 4. Esse é um exercício bem legal. Vamos lá. Analise os sistemas materiais abaixo, estando ambos em temperatura ambiente. Sistema 1 tem 10 gramas de sal de cozinha, 30 gramas de areia fina, 20 ml de óleo e 100 ml de água. Bom, vamos analisar esse sistema já logo de cara. A água vai conseguir dissolver quem aí? A água dissolve o óleo? Não, água e óleo não mistura. A água dissolve a areia? Não. Ah, professor, mas é areia fina. Mas não importa, é areia. Não importa se é grossa ou fina. A água não dissolve a areia. A água dissolve o sal de cozinha? Dissolve. Então a água e o sal de cozinha vão formar uma coisa única. Beleza. E a areia? A areia, como ela não consegue dissolver a água, no primeiro momento ela fica suspensa na água e depois ela vai para o fundo. Então a areia forma uma fase lá no fundo. Beleza. E o óleo? O óleo fica em cima. Então vai ficar óleo, água com sal e areia. Quantas fases? 3 fases. Então é um sistema heterogêneo porque tem 3 fases. Sistema 2 é uma mistura de 2 litros de gás carbônico, 3 litros de gás nitrogênio e 1,5 litros de gás oxigênio. Pessoal, não precisa nem ficar matutando muito. É gás com gás com gás. Uma mistura de gases é sempre homogênea. Não importa quem são os gases. Então não precisa nem ficar preocupado em saber quem é nitrogênio, quem é oxigênio. Não, se é tudo gasoso, forma um sistema homogêneo. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, é uma solução. Tudo bem? Portanto, sobre esses sistemas é correto afirmar que, letra C, o primeiro é um sistema trifásico, mesmo depois que eu agito, o óleo não mistura com a água, a areia não mistura com a água. E em 2, o sistema é monofásico, porque é uma solução gasosa. Tudo bem? Beleza, então a letra C é a resposta do exercício 4. Maravilha. Bom, agora para vocês treinarem, eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios das páginas 23 e 26 da apostila das tarefas. Vocês não precisam fazer todos. Eu vou selecionar algum desses exercícios, alguns da página 23, alguns da página 26, e vou colocar no plural. E vocês vão responder para mim lá no plural, tudo bem? Então não esqueçam disso, não é para fazer na apostila, não é para fazer no caderno, é para fazer no plural. Vocês farão menos exercícios, mas na plataforma, igual vocês fizeram a última atividade que eu deixei lá. Não deixem de fazer, porque eu vou corrigir por lá, tudo bem? Para ver quem fez, quem não fez. Então, assim que eu já postar esse vídeo, vocês já podem acessar o plural, que vão estar lá os exercícios que vocês vão realizar como tarefa. Tá joia, gente? Então, eu espero que vocês resolvam logo essa tarefa. Se tiverem dúvida, pode mandar mensagem. O colégio criou um grupo agora para vocês, específico para falar com os professores do 8º ano. Então, pode mandar dúvida, por lá a gente responde. Tá joia? No plural também tem essa possibilidade, mas no grupo é um pouco mais rápido. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Muito obrigado. Até mais.